Colossenses capítulo 1, e a gente vai ler do versículo de número 9 até o versículo de número 18. Nós vamos falar nesta tarde sobre Cristo e a primazia, vivendo dignamente. E aí, meus irmãos, dentro da proposta que nos foi confiada, para a gente saber por que Cristo tem a primazia, a gente precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Concordam ou não? Eu preciso saber quem é Jesus. Não adianta eu estar aqui, não adianta eu participar dos trabalhos da Jovep, das atividades, das dinâmicas e tal, pelo mero rito religioso. Eu preciso saber o porquê eu estou fazendo aquilo, para quem eu estou fazendo isso, quem é essa pessoa que eu estou servindo, seguindo, e que digo, ele tem a primazia, mas por que ele tem a primazia? Isso é um aspecto importante que a gente precisa saber, e daí a gente vai entender o porquê nós devemos viver em santidade, andar com dignidade ao Senhor, e outras coisas mais que vamos ver nesta tarde. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 1 ao 9, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga, eu preciso aprender mais. Olha, ninguém precisa aprender, precisa sim, meu irmão. Com certeza precisa, todos nós. Vamos lá, meus irmãos. Versículo 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O versículo 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E o versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou a primazia, ou ainda a supremacia. Amém? Onde Paulo, ele estava exercendo o seu ministério lá em Éfeso. Enquanto Paulo estava em Éfeso, um homem considerado ministro de Deus, chamado Epáfras, ele estava cuidando dos primeiros crentes que surgiam nessa cidade de Colosso. A cidade de Colosso, ela tanto tinha arraigado na sua cultura os costumes romanos, como também os costumes da Grécia, porque antes de Roma subjugar aquela região, o povo grego, o exército grego e a cultura grega subjugaram aquele povo. Então ela era arraigada, ou seja, cheia de culturas pagãs, diferente do Evangelho de Cristo. Isto posto, anos mais tarde, aquela igreja já estabelecida, a igreja já formada, a igreja na cidade de Colosso, cumprindo a sua vocação, o seu chamado, acaba sendo ameaçada por algumas heresias perigosas, não muito diferente dos nossos dias. Não se engane, estamos aqui na igreja, mas existem muitas heresias ameaçadoras procurando entrar dentro da igreja, em algumas já têm entrado dentro da igreja,
para destruir os alicerces que mantêm a igreja de pé, a saber, o nosso Cristo. Perceba uma coisa importante, lá em Colossos, uma das heresias ou ensinos falsos que estava ameaçando a igreja era possivelmente o gnosticismo. O gnosticismo, ele nega veementemente a natureza humana de Cristo Jesus. E não apenas isso. O gnosticismo, ele prega a ideia de que o corpo para nada aproveita. Já que o meu corpo não serve para nada, eu posso fazer com ele o que bem entender. Ou seja, me misturar com as imoralidades, com as promiscuidades deste mundo. Então o gnosticismo, ele pregava, além desses pontos que eu falei, outras coisas mais como o próprio culto a anjo. A gente vê algumas igrejas neopentecostais por aí dizendo, tem um anjo aí, eu estou vendo um anjo voando, tem um anjo para te dar a vitória, um anjo para te dar aquilo, um anjo para te dar aquilo outro. Ou seja, coloca a figura do anjo até mesmo acima de Cristo. Sendo que anjos, eles são ministradores, eles são submissos à autoridade de Cristo. Amém? Vocês conseguem entender isso? Digam amém? Graças a Deus. Além do gnosticismo e essas ramificações, existia também o legalismo dos judeus. Ou seja, a igreja, ela estava vivendo o seu auge. A igreja entendia que Cristo, ele tem a primazia de tudo, ele tem a supremacia, ele é soberano. Foi ele que remiu a igreja dos pecados. Mas agora chega o legalismo judeu dizendo, olha, vocês precisam participar das cerimônias judaicas. Vocês precisam abdicar de certos tipos de alimento, como o próprio porco. Vocês precisam observar as datas festivas. Não! Em Cristo cumpriu todas essas coisas, meus irmãos. Nós só precisamos seguir a Cristo, adorar a Cristo, reverenciar a Cristo, entregar a nossa vida a Cristo, dar a primazia que de fato pertence a Cristo. Amém? Então, muito cuidado. Semelhantemente, a igreja de Colossos, nós também temos essas ameaças em nosso entorno e precisamos ter muito cuidado. Existem lugares por aí que trazem o chofar. Vamos tocar o chofar para todo mundo se alegrar. Não precisamos de chofar. Não precisamos, meus irmãos. Não precisamos mais da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no período veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, trazia a ideia da presença de Deus. Hoje a presença de Deus, por causa de Cristo, está em mim e está em você. Nós somos o recipiente, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com essas ameaças. Abra sua Bíblia. Se ela já estiver aberta, você vai chegar no capítulo 2 de Colossenses. E a gente vai entender a advertência que Paulo ele traz para aquela igreja. O cuidado de Paulo que ele tem com aquela igreja. Ele diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo, ele está aqui diretamente falando acerca do legalismo judeu, acerca possivelmente do gnosticismo. E no versículo 9, ele faz uma defesa acerca da natureza de Cristo, dizendo, porque nele, uma referência a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Paulo ele está dizendo, Jesus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Veja, meus irmãos, quando Paulo ele escreve esta carta, esta epístola à igreja de Colosso, ele estava numa situação não confortável feita a nossa aqui. Ele estava preso. Lá no versículo 7 do capítulo 1, Paulo, ele evidencia que Epáfras, é um nome esquisito que você pode até colocar no seu filho, se quiser, em breve. Epáfras era o ministro daquela igreja, ele cuidava, ele era o pastor daquela igreja. Diante dessa situação que eu contextualizei para vocês aqui, ameaças de heresias, de ensinos falsos e perelei palalá, Epáfras, ele viaja até Roma, onde Paulo estava preso. Olhe para cá.
Paulo ele estava preso. E diante daquela situação difícil, ouvindo aquelas palavras de Epáfras, é aí que Paulo escreve esta carta. E quando essa carta chega à igreja em Colossos, uma das primeiras coisas que Paulo ele vai falar para aquela igreja é sobre a primazia de Cristo, meu irmão. Diante disso que foi apresentado, eu quero aqui destacar 2 pontos igualmente importantes. A gente já sabe qual era a situação da igreja de Colosso naquele período da história. A gente sabe quem fundou aquela igreja, qual é a importância de Paulo nisso tudo. Mas dentro do tema que vocês escolheram, é isso que a gente vai discorrer neste momento. E esses 2 pontos importantes que eu quero falar com vocês, um deles, e é o primeiro, é porque Jesus, Cristo, ele tem a primazia sobre todas as coisas. Por que Jesus tem a primazia sobre todas as coisas? Porque ele tem a supremacia, a preeminência. E quais são as características apresentadas neste texto que vai evidenciar isso? E o segundo ponto, que vamos ver mais tarde, tendo Jesus Cristo a primazia, como deve se comportar os crentes? Amém? Então, primeiro que eu quero que você grave aí na sua mente é porque Cristo tem a primazia sobre todas as coisas. Você vai virar para o seu irmão e vai falar toda essa frase para ver se ele está ligado. Vamos lá comigo? Vire para o seu irmão e diga assim: porque Jesus Cristo tem a primazia sobre todas as coisas. Aí você vai me acompanhar agora aqui. Primeiro, Jesus tem a primazia porque, versículo 12, Deus nos tornou participantes da herança dos santos. O reino celestial, preste atenção nisso, o reino celestial, ele foi criado para todos os santos. Não é o santo que a gente vê aí pela igreja católica não, nada a ver. Talvez você tenha isso na sua mente, descarte. Santo aqui é uma referência aos crentes, aos membros do corpo de Cristo, aqueles que foram salvos e lavados pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue de Jesus, são os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Então esses santos, eles foram criados com o objetivo de herdar o reino celestial, que o Pai os fez participante, ou seja, Deus nos fez participante da herança eterna. Posso ouvir um amém? Por meio dessa esperança em Cristo, nós já somos participantes. Eu e você, por meio da esperança em Cristo, por intermédio desta fé, nós já somos participantes desse reino celestial. Quando Jesus retornar, e essa é a esperança que nós temos, do seu retorno, nós estaremos permanentemente com Ele. Amém? Você crê nisso? Ou você está vivendo aqui como se Jesus não fosse voltar? Você crê que Jesus vai voltar? Você crê no retorno de Cristo? Essa é a nossa esperança, jovens. E não venha com aquela ideia, porque veja, o texto que vocês escolheram aqui é um texto que dá muito pano para manga. Aqui dá para você criar uma dissertação sobre cristologia, o estudo sobre Cristo. Aqui é um negócio complexo, mas a nossa mente consegue absorver isso. A ideia de que não, esse assunto é muito complexo, esse assunto é difícil, os jovens não vão entender, não, isso é balela, vocês entendem porque vocês são inteligentes, vocês são filhos de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, é que Jesus ele tem a primazia porque Deus nos tornou participante da herança dos santos. Segundo, no versículo 3 vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas. E o que é esse império das trevas? É o oposto do reino da luz. As trevas simbolizam Satanás e o seu exército. Alguns de nós, semelhante aos irmãos de Colossos, viviam sob o poder dos demônios, desprezados e sem qualquer liberdade. Deus, porém, os libertou das garras do inferno. Perceba que Jesus ele tem a primazia, porque ele tem a autoridade e o poder de nos tornar, assim como nos tornou, herdeiros do reino celestial. Mas não apenas isso, Deus ele nos libertou do império das trevas, meus irmãos. Aleluia, aleluia.
Terceiro ponto é que Deus, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não apenas nos libertou do reino das trevas, das obras infrutíferas do diabo, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Transportar aqui enfatiza a ideia de transferência de um lugar para o outro. Então, todos nós que vivíamos no pecado, que nascemos sob o jugo do pecado, vivíamos nas trevas. A partir do momento que ouvimos a voz do Senhor e cremos no Senhor e arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados, o Senhor, que é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça, Ele nos transportou, ou seja, Ele nos transferiu de um lugar para o outro, nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós pertencemos a um reino poderoso. Nós não pertencemos a um reino que o homem pode atacar e acabar e guerrear e acabou-se tudo. Não, o reino de Cristo é indestrutível. É por isso que a palavra de Deus nos garante a nós, herdeiros do reino celestial, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por mais que venhamos sofrer com as setas inflamadas do diabo, por mais que venhamos ser alvo de ataque de Satanás e os seus demônios, nada e nem ninguém pode nos deter, desde que estejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia! Foi Cristo que te deu a chance de viver uma nova vida, uma vida rica, uma vida pertencente a um reino que não tem fim. Na história da humanidade, reinos surgem e sucumbem, mas o reino de Cristo, ele permanece para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Deus, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas ainda não para aí. Jesus tem a primazia, porque por meio dele temos a redenção pelo seu sangue. A saber, a remissão dos pecados. A obra de Cristo é uma obra extraordinária, é uma obra maravilhosa. Se não fosse o amor do Pai que nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, enviando o seu Filho para nos redimir, ou seja, para nos perdoar dos pecados, todos nós, não apenas nós que estamos aqui, mas toda a humanidade estaria condenada para sempre ao inferno. A condenação eterna. E isso é que nos mostra o grande amor que Cristo tem por mim e por você. Você é amado por Jesus. Vire para o seu irmão e diga assim: você é amado por Jesus. Talvez seu irmão, ele se esqueceu disso. Você é amado por Jesus. Jesus te ama. E ponto. Deus é amor. Ponto. Mas ele também é justiça. E se não fosse Cristo para absorver a justiça de Deus, ou seja, a sua ira, nós estaríamos condenados. Por que Jesus Cristo tem a primazia? Porque por meio dele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mas por que Cristo tem a primazia? Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Sabe o que isso significa, jovens? Isso quer dizer que Jesus Cristo é a representação perfeita do Criador. Onde está Deus? Me diga. Onde está Deus? Lá em João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. Qual é a formação de Deus? Qual é a característica física de Deus? Nós não sabemos. Nós sabemos olhando para Cristo, porque Jesus Cristo é a representação perfeita do Criador. Ele é o primogênito de toda a criação. Para nós entendermos a natureza de Deus, é necessário olharmos para Cristo. Por isso que nós não podemos tirar o olhar de Cristo. Cristo é a nossa referência.
Cristo, Ele está lá e nós precisamos olhar para Ele. Nós olhamos para as Escrituras dos Evangelhos, nós vemos Cristo, precisamos conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, precisamos andar como Ele andou, observando as suas palavras e praticando as suas palavras. Só assim nós somos imitadores de Cristo, só assim nós entendemos na prática que de fato Cristo tem a primazia. Aleluia. Você entende isso? Diga amém. Graças a Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Isso implica em quê? Implica que ele tem a primazia sobre todas as coisas criadas. Sobre todas as coisas criadas, Cristo, ele tem a supremacia. Ou seja, inclui eu e você, queridão. Nós somos criaturas. Ou seja, Cristo, ele tem total autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você não faz nada sem antes passar pelo crivo de Deus. Seja algo de bom, seja algo de ruim, Ele é soberano. Ele permite até minhas decisões ruins acontecerem. Ele é soberano. Vai gerar uma consequência para mim. Meu irmão, a soberania de Deus, junto com a responsabilidade humana, caminha paralelamente. É difícil de você distinguir um do outro. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele tem a supremacia sobre tudo, ele tem a primazia, ele tem a preeminência. Nós somos criaturas, feituras dele. É por isso que toda a autoridade reside somente em Cristo. Aleluia. Estão me entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Vejamos, meus irmãos. Versículo 16, acompanha aí. Porque Jesus Cristo tem a primazia, porque nele foram criadas todas as coisas. Olhe bem isso aí. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, 36, vai dizer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Isso significa que Jesus, Ele é a fonte de tudo. Ele é o meio, o veículo para todas as coisas, e é o fim. Nele, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse texto, no versículo 16, quer ressaltar que a abrangência do domínio de Cristo sobre tanto o que é visível quanto o que é invisível. Ele domina sobre tudo. Tudo aquilo que os nossos olhos podem ver e tocar, Cristo, ele domina. Tudo aquilo que meus olhos não podem ver é invisível, Cristo domina. Seja principados, sejam potestades, sejam os tronos, sejam soberanias, tudo está debaixo da soberania de Deus. Não existe governo, não existe poder, não existe presidente, rei, ditador, todos estão debaixo de Cristo. Aleluia! Nós não estamos desguarnecidos, jovens. Nós não estamos sozinhos. Esse Deus Todo-Poderoso, que tem toda a primazia, Ele está comigo e Ele está com você. Aleluia! Aí às vezes eu coloco o problema maior do que esse Deus. Será que as minhas dificuldades é maior do que esse Deus? Será que a ansiedade é maior do que esse Deus? Será que as preocupações no futuro é maior do que esse Deus? Ele tem a primazia, meu irmão. Ele tem a supremacia, descansa nesse Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O texto nos mostra de maneira clara a referência do domínio do nosso Senhor, não apenas no mundo terreno, ou na esfera terrena, mas celestial e espiritual. Nós estamos aqui, não apenas desfrutando de algo na terra, mas é espiritual. É onde liga a terra ao celestial, meu irmão. É ligando a terra nas coisas que são de Deus, espiritual. Ele tem a supremacia sobre todas as coisas, aleluia.
Isso aqui não é um mero evento, meu irmão. Se você tem essa percepção, está equivocado. Não é um mero evento terreno, é espiritual, aleluia. É celestial também. Há um pedaço do céu aqui, porque Cristo está em nosso meio, aleluia. Não ainda por completo, meu irmão, porque ainda estamos aqui. Mas vai chegar o dia, aleluia, que com Ele estaremos e reinaremos para todo sempre. Louvado seja Deus. Estamos lá, estamos indo. Versículo 17, meu irmão. Por que Jesus tem a primazia? Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dele. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Isso quer dizer que Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica. Né? Os ateus vão dizer, não tem como esconder. Não, Jesus realmente existiu. Né? Jesus realmente, um judeu tal, que pregou o amor, que morreu na cruz tal. Mas ele não é apenas uma figura histórica. Ele não é apenas uma pessoa que existiu aqui, que pregou o amor, que teve os seus ensinamentos, que foi crucificado injustamente. Não, não é apenas isso é muito pouco, pouquíssimo. Mas Jesus, ele é antes de toda a criação. Antes que houvesse dia, ele diz, eu sou. Antes que houvesse terra, planetas, constelações, galáxia, meu irmão, ele diz, eu sou, aleluia. Por quê? Porque Jesus é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é Deus, meu irmão. Existem em nossa contemporaneidade algumas instituições que pregam o contrário disso. Uma dessas instituições é os Testemunhas de Jeová. Por que os testemunhas e não as testemunhas? Sem concordância aí. Porque eles são seita, meu irmão. Os testemunhas, as testemunhas somos nós, de Cristo. Então eles pregam a ideia de que Jesus não é Deus. Jesus foi um homem, um grande profeta, criado por Deus, mas não o próprio Deus. Errado, meu irmão. Porque a palavra de Deus nos fornece claramente que Jesus, ele é Deus. E essa é uma heresia perversa, tome muito cuidado. Muito cuidado com as vãs filosofias, com aquelas conversas sutis. Não, meu irmão, leia a Bíblia, coma a palavra de Deus e entenda que Jesus Cristo é o próprio Deus. O texto nos mostra, meu irmão, que ele é o primogênito dentre os mortos. Aleluia. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Diante de tudo que a gente observou dos textos, nós observamos o porquê Cristo tem a primazia, porquê Cristo tem a supremacia, porquê ele tem a preeminência de todas as coisas. Perceba que Cristo, ele não é só um líder, mas ele é a fonte vital que dá a direção e unidade ao corpo formado pelos crentes. Ele é a cabeça do corpo. Isso aqui é um ponto muito importante. Por quê? Em nossos dias, existe um movimento dos chamados desigrejados. De repente, a pessoa se sentiu ofendida com alguma coisa na igreja, ou bateu cabeça com o líder dos jovens e tal. Ah, não, eu vou sair da igreja, mas eu sou igreja. Eu vou sair dessa denominação e vou ficar em casa mesmo, porque eu sou igreja. Eu sozinho sou igreja. Não é não. Você sozinho não é igreja não. O indivíduo, um indivíduo, ele não é igreja não, está errado. Então não tem essa conversa de tipo, eu sou igreja, você não é igreja. A igreja somos nós. A igreja é o corpo. A igreja é um conjunto de membros. E todos os membros são perfeitos? Nenhum membro é perfeito. Nenhum. Cada um tem seu defeito. Mas é importante. Você com os seus defeitos e eu com os meus defeitos, todo mundo junto, vai dar certo. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. A cabeça não sou eu. A cabeça não é o pastor. A cabeça não é o presbítero, não é a missionária, não. O cabeça de tudo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a cabeça do corpo, meu irmão. Ele é a cabeça do corpo.
Ele é o primogênito dentre os mortos. Veja, ele não é apenas o líder, mas ele também é a fonte vital e dá direção e unidade ao corpo. Essa metáfora do corpo expressa uma relação íntima entre Cristo e a igreja, onde cada membro tem um papel vital. Você é importante. Talvez você não se considere importante, mas a palavra de Deus está dizendo que você é importante, porque você é membro de um corpo. Se você é membro do corpo de Cristo, independentemente do que falem ao teu respeito, você é importante sim. E para que você tenha vida e continue vivendo espiritualmente, você precisa do corpo, meu amigo. Distante do corpo, você morre. Não faça esse teste, por favor, não faça esse teste. Mas o que acontece se um membro seu for arrancado do seu corpo? O que vai acontecer com ele? Quem sabe? Hein? Apodrece, acabou. Você perdeu um dedo, vai apodrecer. Se você tem que correr, pegar ele, colocar no copo de gelo, levar para o hospital para suturar e colocar no lugar. Meu irmão, um membro distante do corpo, ele apodrece, ele morre. Então nós precisamos um dos outros. Nós somos a igreja, nós. Então muito cuidado com essa conversinha por aí. Ah, não, mas eu sou a igreja, eu posso ser crente sem estar congregando. Não, a Bíblia diz não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Principalmente neste momento que vocês estão vendo que o retorno, o dia do Senhor está próximo. Lá em Hebreus 10:25 fala isso. Então, eu estou vendo que Jesus está voltando. Eu vou dizer o quê? Ah, não, sou a igreja sozinho. Vai ficar, meu irmão. Vai ficar. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então perceba, queridos jovens, que Cristo ele tem a primazia e Paulo ele demonstra isso através das suas ações sobrenaturais pelo poder que reside nele. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito dos mortos, ele morreu e ressuscitou, mostrando que todo aquele que morrer em Cristo viverá, aleluia. Então nós temos que dar a Cristo aquilo que já é dele, meu irmão. Parece meio que contraditório. Se ele tem a primazia de todas as coisas, eu que sou a criatura, vou viver de maneira negligente, meu irmão. De maneira que eu não dê ao Senhor aquilo que é dele. Como já foi citado aqui em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33. Nós devemos, meus irmãos, buscar a Deus em primeiro lugar. Precisamos buscar o seu reino em primeiro lugar. Talvez você tenha diversos projetos. Talvez você tenha muitos sonhos. Sou novo ainda, tenho tanta coisa para viver. E isso é bom. Viva mesmo. Agora viva para a glória de Deus. Viva colocando Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Nesse texto, em Mateus 6, e o versículo 33, no seu contexto, que fala do sermão do monte, ou sermão da montanha, no versículo 25, Jesus ele vai falar acerca das preocupações que os seus discípulos estavam tendo, as inquietudes da alma. Eita, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Eu abandonei tudo para seguir a Cristo, e agora? Como é que vai ser? Será que o Senhor é de fato a provisão? Será que Ele vai prover tudo aquilo que eu preciso? Então essa ansiedade estava comendo o coração de seus discípulos. E então Jesus ele faz um exercício com eles. Olhem as aves. Vocês veem ela plantando, ceifando? Não. O próprio Senhor os dá. E veja os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Veja que ele coloca o sarrafo lá em cima, Salomão. Ninguém dos homens foi como Salomão, em riqueza, em poder, em luxo, em beleza, em tudo isso e muito mais. Mas o Senhor está dizendo, eu vou dar tudo o que vocês necessitam. Então, não fique ansioso daquilo que você tem para fazer e tal. Dê o primeiro lugar a Deus. Qual é o teu sonho? É uma formação acadêmica? É ter uma profissão técnica? Qual é o teu sonho? Coloca o teu sonho
aonde ele deve estar, dentro da vontade de Deus. Pega o teu sonho e coloca nas mãos do Senhor e continue fazendo a vontade de Deus, meu irmão. Jovens, entreguem os seus corações nas mãos do Senhor. Não deixem que as preocupações desse tempo vá minando a sua fé, vá minando a sua saúde. Para isso a gente entra no segundo ponto rapidamente aqui, que é Jesus Cristo tem a primazia. Portanto, eu preciso andar com dignidade. Eu já sei que Cristo, Ele é tudo isso que já foi falado aqui. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Ele é o Supremo, Ele é o primogênito dos mortos, da criação. Nele subsiste todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu sei de tudo isso. Eu já sei que eu devo a Ele toda a primazia, porque nele está toda a primazia. Mas eu preciso, entendendo tudo isso, e como crente que você é e que eu sou, eu preciso andar com dignidade. E o que é isso? Abra sua Bíblia, ou volte aí no versículo 9 do capítulo 1. Paulo, ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Como é que eu vou conhecer o Senhor se eu não ler a Bíblia? Não tem outra maneira não, meu irmão. Aqui, tem tudo que a gente precisa na palavra. Então eu preciso criar o hábito, jovens, de ler a Bíblia. Se eu não me alimentar da palavra, se eu não estudar a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser enganado. Quando eu entrar na universidade, tantas filosofias que existem ali, eu vou ser mais um que vai ser enganado. Para você ter uma ideia, segundo a última pesquisa que eu vi, entre 10 jovens crentes que entram na universidade, 7 se perdem. Ou seja, 7 saem da igreja. Veja que isso é assustador. Mas por que isso? Está faltando a palavra, meu irmão. Tem que ler a palavra, entender a palavra, compreender a palavra. Você precisa se posicionar, meu irmão. Ah, não, mas eu quero fazer parte daquele grupo. Você já faz parte do grupo de Cristo. A igreja de Cristo, meu irmão. Ah, não, mas eu gosto daquela menina ali. Sim, vai vender tua fé, meu irmão. Tu vai mudar a tua fé? Não, meu irmão. Se posicione na palavra. Amém? Mas não apenas isso. Não apenas ser cheios do conhecimento da sua vontade, mas também tendo a sabedoria e a inteligência espiritual. Não é apenas só ler a palavra. Eu preciso orar. Eu preciso ter os meus momentos a sós com Deus. Eu preciso dobrar meus joelhos e conversar. Senhor, me ajuda. A situação lá na faculdade, no colégio, está difícil. É uma opressão daqui, é um discurso dali. Me dá sabedoria, Senhor, como lidar com isso. Me ajuda a me posicionar. Eu sei que não é fácil, porque eu estou falando de algo que eu já vivi, mas venci. E você também pode vencer. O tempo que você passar no colégio, na universidade, ou até mesmo no teu trabalho, dentro dos discursos, totalmente contrário daquilo que prega as Escrituras, peça sabedoria a Deus. O nosso Deus, meu irmão, o nosso Senhor, Ele tem a primazia sobre tudo e todos. Nós não estamos sozinhos diante do caos que vive essa sociedade. Se nós estamos lá onde nós estamos, é porque Cristo nos quer lá para fazer a diferença. Mas para isso, eu preciso viver de maneira digna, meu irmão. De maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nisto, eu estou ressaltando de fato que Deus, Ele tem a primazia. No versículo 10, e já estamos encerrando, Ele vai dizer: para que possais andar dignamente diante do Senhor, veja só, agradando-lhe em tudo. Eu vou fazer uma pergunta que você vai responder para si. Você tem agradado a Deus? A maneira que você tem vivido até agora tem agradado a Deus? Você acha que o seu comportamento, Deus, Ele está olhando assim, que coisa boa, é uma bênção essa menina, é uma bênção esse menino. Será que Deus está se agradando do seu comportamento? Pense nisso. Porque nós precisamos andar desta forma, agradando o Senhor em tudo. Mas não apenas isso, frutificando em toda boa obra. Eu e você, meu irmão, é inevitável.
Uma vez que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos chamados para dar fruto. Não tem essa de árvore frutífera, não. A árvore frutífera acontece o quê? João Batista já falou, o machado está posto à raiz, arranca e lança no fogo, não presta para nada, mas não é o seu caso. Não é o caso de vocês que estão aqui, porque vocês estão aqui para gerar frutos, para dar fruto em toda boa obra, amém? Glória a Deus. E crescendo no conhecimento de Deus. Precisamos, eu não posso ser o mesmo crente de 10 anos atrás. Eu preciso estar numa constante, crescendo. É isso que Deus quer de nós. Como uma palmeira, como um cedro do Líbano, que vai crescendo devagarzinho, mas as suas raízes vão se aprofundando. E Paulo ele vai falar isso em Colossenses, no versículo 18, no capítulo 2, que nós precisamos, meus irmãos, estar enraizados em Cristo. No capítulo 2, o versículo 7, ele fala de estar edificados e enraizados, meus irmãos. É como eu faço isso? É crescendo no conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer aquele ao qual eu digo e louvo. Eu louvo ao Senhor, eu digo que amo, mas quem é Deus? Quem é o Senhor? Eu preciso, jovem, crescer nisso, conhecendo a Deus. Amém? E por fim, mas não menos importante, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Veja, talvez você esteja hoje aí, pedindo ao Senhor alguma coisa que você pensa que assim é o mais importante, que você precisa e tal. Senhor, tu sabe que eu preciso disso, eu quero isso, Senhor, me ajuda tal. Mas você precisa esperar no Senhor com paciência e alegria. O David Wilkerson, um saudoso pastor, ele dizia: se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena orar. Se você tem orado a Deus, tem buscado ao Senhor, para que Ele possa conceder aquilo que você tem tanto pedido, meu irmão, espere com alegria, que aquilo que Deus reservou para você, há de acontecer em nome de Jesus, amém? Então, meus irmãos, se coloque de pé neste momento, que possamos, eu quero orar por você, e possamos entender, conforme Jesus, Ele ensinou no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ele se revela através da sua palavra, mostrando o porquê Ele tem a primazia. Por quê, meu irmão? Porque Ele é o primogênito da criação, Ele é o primogênito dos mortos, nele subsiste todas as coisas estão debaixo da sua supremacia, da sua autoridade, da sua soberania, da sua preeminência. Ele está acima de tudo e de todos. Nada nem ninguém vai sabotar aquilo que Deus planejou para você, porque Ele tem o domínio. O diabo pode tentar, os demônios podem tentar, as potestades, o que for, meu irmão, as hostes espirituais do mal, pode tentar sabotar a tua vida e os planos que Deus colocou, mas só vai tentar, não vai conseguir, porque aquilo que Deus reservou para você é seu, meu irmão. Agarre, cumpra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, entregue toda a tua vida a Deus, meu irmão. Não pense a você que só esse congresso é suficiente, não. Não é suficiente. O que vai acontecer, meu irmão, realmente aquilo que mais importa é aquilo que vai acontecer quando você sair daqui, no final desse congresso. Aí realmente, meu irmão, você vai ver como é importante tudo que você está vivenciando aqui. Coloque em prática, meu irmão. Está sendo ressaltado diversas vezes aqui a primazia, dar o primeiro lugar a Deus, fazer feito Maria, é devotar o coração, é entregar o coração a Jesus. Ei, o que você precisa, o Senhor já sabe, mas o que você mais necessita é da presença de Deus. Então busque a presença de Deus, busque algo a mais da parte de Deus, meu irmão.
Não se contente em ficar na superficialidade. Não, meu irmão. Deus, Ele tem um profundo para você. Deus, Ele quer que você mergulhe. Deus, Ele quer te levar a conhecer coisas espirituais que você nunca conheceu. Mas para isso, abra o seu coração. Chame o Senhor para que Ele possa reinar dentro de você. Para que as tuas mãos sejam do Senhor. Os teus pés sejam do Senhor. Tudo que é seu seja do Senhor. Aleluia.